Você está acompanhando a retrospectiva 2024 da Rede Brasil de televisão. Muitos eleitores foram às urnas para decidir os próximos governos na América Latina, mas a contestada reeleição de Nicolás Maduro na Venezuela chamou a atenção internacionalmente. Empossado em dezembro de 2023 como presidente argentino, Javier Milei enfrentou grandes desafios em seu primeiro ano de mandato. O ultraliberal teve dificuldades para aprovar um pacote de reformas econômicas batizado de Lei de Bases e Pontos de Partida para a Liberdade dos Argentinos. A proposta original era composta por mais de 600 artigos, mas o documento que avançou no Legislativo tinha 238 e deixou de fora privatizações pretendidas, como das aerolíneas argentinas, dos Correios e da empresa de telecomunicações RTA. Nas ruas, protestos e greves foram organizados ao longo do ano para mostrar descontentamento com os rumos do governo. Em outubro, um dado alarmante foi anunciado pelas estatísticas Index. Mais da metade da população argentina vive na pobreza, com a indigência chegando a cerca de 18% dos argentinos. O país segue sofrendo com a inflação alta e a recessão econômica. No Peru, o chamado Rolex Gate colocou a presidente Dina Boluarte em maus lençóis. Uma operação lançada pela polícia e Ministério Público apuraram se a chefe de Estado peruana omitiu a declaração de alguns relógios de luxo da marca Rolex. Vários ministros pediram destituição, forçando a chefe de Estado a formar seu terceiro gabinete em apenas 16 meses de gestão. A oposição de esquerda apresentou 2 pedidos de impeachment, mas ambos foram rejeitados pelo Congresso. A crise no Haiti foi ainda mais severa. Uma nova onda de violência levou então o premier Ariel Henry a renunciar ao cargo. Um conselho de transição foi estabelecido e um novo governo foi formado com Gary Conille como primeiro-ministro interino. Mas bastaram apenas 5 meses para o político ser removido do posto pelos mesmos que o colocaram na função. Alix Didier Fils-Aimé foi escolhido para substituí-lo e, em sua posse, trabalhar pela paz e segurança neste conturbado país caribenho, devastado pela violência de gangues. Na Bolívia, um grupo de militares tentou tomar a sede do governo em La Paz em junho. Soldados e blindados ocuparam a Praça Murilo, no centro da capital boliviana, onde fica o Palácio Presidencial. E com um tanque, tentaram entrar no local. Várias pessoas foram presas, incluindo militares ativos e reformados, entre eles os 3 ex-comandantes das Forças Armadas. Em setembro, as tensões entre o presidente Luiz Arce, seu antigo aliado e ex-presidente Evo Morales, levaram apoiadores do líder indígena a iniciar uma marcha pelo país. O governo afirma que Morales está inabilitado, já que a Constituição não permite a reeleição, além de 2 mandatos presidenciais consecutivos. Embora o ex-chefe de Estado insista que não existe tal proibição. O ano foi marcado por várias eleições na América Latina, como El Salvador, Panamá e outros países. No México, ex-prefeita da capital, Cláudia Sheinbaum, do partido de esquerda Morena, foi eleita como sucessora de seu aliado e mentor, Andrés Manuel López Obrador. A primeira mulher presidente tem como desafio a crescente violência criminal, ligada ao tráfico de drogas e gangues de extorsão, em um país em que assassinatos e sequestros ocorrem diariamente e cartéis controlam vastas porções do território. No Uruguai, a esquerda voltou ao poder após 5 anos de hiato. Yamandu Orsi, pupilo do ícone, o ex-presidente José Pepe Mujica,
superou o candidato governista Álvaro Delgado em um segundo turno apertado. Mas, sem dúvidas, a eleição mais marcante em 2024 na América Latina foi a da Venezuela. O presidente Nicolás Maduro foi declarado vencedor pelas autoridades eleitorais e pela justiça. O resultado, no entanto, foi contestado pela oposição, que afirma ter provas de que foi vencedora no pleito. A União Europeia, Estados Unidos e até mesmo aliados como o Brasil também se negaram a reconhecer a vitória de Maduro. Edmundo González Urrutia, rival do líder chavista nas urnas, teve ordem de prisão ordenada e foi recebido na Espanha, onde pediu asilo político. A proclamada vitória de Maduro também foi contestada nas ruas do país, onde protestos foram organizados. As manifestações deixaram vários mortos, feridos e mais de 2.400 detidos. O posicionamento do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva de não reconhecer a eleição de Maduro foi um novo ponto de atrito entre os antigos aliados. No início do ano, o governo de Caracas anunciou que pretendia anexar como uma província a região Essequibo, na Guiana. A área é rica em petróleo e objeto de uma centenária disputa territorial entre os países vizinhos. Brasília atuou como mediadora em meio aos temores de um conflito armado. Mas o clima entre Lula e Maduro voltou a esquentar, após o governo brasileiro ter vetado a entrada da Venezuela no grupo dos BRICS durante uma cúpula em Moscou. O petista tem se distanciado de Caracas e chegou a taxar o governo de Maduro de regime muito desagradável, com viés autoritário. Outros países latino-americanos também tiveram embates ao longo do ano. Em abril, o México rompeu relações diplomáticas com o Equador, depois que a polícia equatoriana invadiu a embaixada mexicana em Quito para prender o ex-vice-presidente do Equador, Jorge Glass, a quem o governo mexicano havia concedido asilo político horas antes. O esquerdista, contra quem havia sido expedido o mandado de prisão, estava refugiado na representação diplomática desde dezembro. O Equador ainda viveu episódios de grave violência que levaram o presidente Daniel Noboa a declarar que o país vivia um conflito armado interno. A fuga de uma prisão de Adolfo Macias, vulgo Fito, líder de 44 anos, da temida gangue Los Choneros, a maior quadrilha de traficantes do país, foi o ponto de partida. Em poucos dias, vários episódios de violência foram registrados, como policiais e agentes penitenciários retidos por presos e inúmeros ataques armados. Mas foi a invasão de uma televisão pública na cidade portuária de Guayaquil que deixou o país em alerta. Homens encapuzados e armados invadiram o estúdio e fizeram vários jornalistas e funcionários presos, reféns. Situado entre a Colômbia e o Peru, os maiores produtores de cocaína do mundo, o Equador virou de novo um palco para a guerra do tráfico. Em 2024, personalidades históricas nos deixaram. O ex-presidente do Chile, Sebastián Piñera, morreu num acidente de helicóptero no balneário de Lago Ranco, aos 74 anos. O político foi o primeiro presidente de direita a chegar ao poder por eleição popular após a ditadura de Augusto Pinochet. No Peru, o também ex-presidente Alberto Fujimori morreu aos 86 anos em sua residência em Lima, onde se recuperava de um tratamento contra câncer de língua. O político de origem japonesa esteve detido por 16 anos numa prisão para ex-presidentes na capital do país, após ser condenado a 25 anos de prisão por 2 massacres contra civis perpetrados por um esquadrão do exército peruano no início da década de 1990. O luto também foi vivido na Argentina.
onde Dora Cortinhas, integrante histórica das Mães da Praça de Maio, que desafiou a ditadura argentina e acompanhou as principais lutas pelos direitos humanos, morreu aos 94 anos. Exceto pelas viagens para divulgar a sua luta pelo mundo, por mais de 4 décadas, Norita nunca faltou às marchas das quintas-feiras ao redor da pirâmide da Praça de Maio.